Bom dia, aliás, boa tarde. Então, assim, quando a gente pensa em alimentação e ansiedade, as pessoas confundem o que vem antes. As pessoas não conseguem ter uma plena noção sobre a alimentação para sobrevivência e a alimentação como fonte de energia ou a alimentação como fonte de extravasar, tá? Um dos primeiros atos que a gente tem na vida relacionado ao amor está relacionado à alimentação. E a alimentação muitas vezes num processo que está relacionado à ansiedade. Então não é à toa que a obesidade tem um cunho tão difícil de se tratar no dia a dia, tá? E ela está envolvida com vários fatores e no qual a ansiedade sempre está inserido, tá? Por quê? A questão da ansiedade tem uma relação direta com expectativa e resultado. A expectativa que você tem sobre um fato, sobre um comportamento e o resultado que você obtém mediante seu comportamento que você adota no dia a dia. As pessoas normalmente elas têm condutas que, por mais que elas não queiram manter, elas acabam se sabotando constantemente e tendo esses mesmos erros e repetindo um ciclo vicioso do qual é difícil de sair. Porque normalmente esse ciclo vicioso ele está inserido num contexto social, no qual às vezes você briga com seu filho, não sabe por quê. Você acaba reforçando um comportamento no seu filho ou na sua filha que você quer que acabe. Vamos supor, quando você pergunta, seu filho reclama do colégio e ele só fala que não tem nada que não presta, e você tenta explicar o quê, e quando você faz uma pergunta ele só acha coisa ruim no colégio, você está reforçando cada vez mais o lado ruim. Se você perguntasse, ei filho, o que teve de bom hoje no colégio, desde a infância dele, ia chegar uma hora que a criança, o cérebro da gente, busca sempre o que é procurado. Então, se o pai ou a mãe busca sempre perguntar com perguntas boas, perguntas objetivas para a criança, o cérebro dela vai buscar isso. Mas por que eu estou falando de criança nessa altura do campeonato em relação à ansiedade? Porque o nosso cérebro busca sempre algo. Todos nós, independente de quem seja, independente se você é depressivo, independente de qualquer problema que você tenha, você tem um potencial energético. Se você é depressivo, dependendo do cunho que isso tem, você consegue gerar uma série de pensamentos que te fazem mal e te puxam para baixo, certo? Você gera esses pensamentos. Direto ou indiretamente, você os gera. Então você canaliza sua força geradora em direção a um tipo de pensamento. Isso não quer dizer que você seja fraco. Isso não quer dizer que você não consiga gerar nada. Pelo contrário, você gera. Só que você gera uma força canalizada para o lado errado. Então não é que você não tenha força, mas que a direção e o sentido dela está sendo contrário ao que você espera da vida. Por que eu e o Paulo diversas vezes colocamos aqui o quesito e a importância da meditação? Porque a meditação é uma das formas mais antigas de você refletir aquilo e parar e desligar e pensar como que está seu dia a dia. E a ansiedade, ela faz parte da humanidade, ela faz parte do estresse. Ter estresse é normal, mas se manter estressado cronicamente faz mal. Então assim, as pessoas têm que ter em mente que para controlar o estresse, isso vai desde a mentalidade, do comportamento, do sono, da alimentação, da atividade física, do acompanhamento profissional e o mais importante, da fé, da sua espiritualidade e o mais importante, de como você lida no dia a dia. Todo mundo, independente do que seja, vocês por estarem aqui nesse momento agora, conversando comigo, esperando ter alguma informação que os conecte a mim, que os conecte a si mesmos. O mais importante nesse momento é que você busca uma conexão. Você busca algo maior, porque tem algo faltando aí. E tem algo faltando dentro de quase todo mundo, tá? Principalmente hoje, porque a maioria das pessoas que chegam até meu consultório, elas chegam com uma ideia do que precisam e dentro de uma hora de consulta elas têm outra completamente do que isso realmente é a prioridade delas nesse momento. Então as pessoas têm falta de clareza e falta de foco. A falta de clareza faz com que elas tenham em mente
algo que na verdade não é aquilo que ela quer, mas é algo que na casca da cebola ela sonha, ela imagina, e não é a verdadeira gênese de força nela, não é a verdadeira causa e a verdadeira criação de energia nela. O que você tem que saber é o que te dá tesão na vida, o que te dá paixão, o que é aquilo que te move, o que te acorda, o que te faz seguir em frente. Você quer só pagar suas contas? Beleza. Você quer ser o melhor pianista? Beleza. Você quer ser a mais magra por ser só feliz ou para competir com não sei quem? Beleza, não tem ninguém mais certo ou mais errado. O importante é que você tenha clareza daquilo que você quer verdadeiramente. E que você, dentro do que você quer verdadeiramente, você consiga trilhar esse caminho. Fé é imprescindível, porque, na minha opinião, quando temos fé, essa é a minha opinião, Juliano Pimentel, não é nenhum médico, quem tem fé levanta mais rápido do que quem não tem. Cair, todo mundo vai cair na vida, a vida vai dar porrada em todo mundo, vai derrubar todo mundo, mas quem tem fé levanta mais rápido, porque quem tem fé sabe que não depende só dele levantar e sabe onde ele precisa chegar. Então, é muito importante que você saiba onde você quer chegar e que você tenha essa meta muito clara na cabeça. Quando você tem uma meta clara na mente, você vai ter menos ansiedade, tá? Você vai ter menos ansiedade. Porque quando você fica perdido em meio a tantas possibilidades, o seu corpo começa a tentar informação porque ele precisa de um norte. Ele tem que saber para onde vai. E se você não conseguir definir o que você quer para a sua vida verdadeiramente, realmente fica muito mais difícil que você tenha esse sucesso. E aí você pergunta, e eu vejo isso direto no consultório: doutor, meu filho não consegue desenvolver algo no colégio, meu filho fica ansioso, agitado, mas o que reforça aquele comportamento que seu filho tem constantemente? O que reforça essa perda que você tem constantemente? Essa ansiedade, direta ou indiretamente? É o carinho que você tem do seu marido? É a atenção que você tem da sua mãe? É a atenção que você tem dos outros por estar nervosa? É a atenção que... Você não sabe, você tem que buscar isso. E para isso você vai precisar de profissionais, às vezes de um psicólogo, de um coach, de alguém que te oriente dentro de todo esse contexto de saúde. Depende da ansiedade. Tem depressão com cunho de ansiedade. Tem depressão com cunho hormonal. Existem vários cunhos de tratamento que devem ser abordados. E isso não é pela internet. Tem que, às vezes, buscar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um coach. Cada um tem uma função distinta dentro dessa orquestra enorme que eu estou falando. E não é porque você precisa de um profissional para te orientar emocionalmente, te orientar comportamentalmente, que você se faz menor, que você se faz prejudicado. Vocês querem ver uma coisa que é fundamental e que inverte muito a sensação e a relação de saúde nas pessoas hoje em dia, e na maioria das famílias? Hoje em dia teve uma perda do que é família e de qual a constituição familiar. Filhos se veem maiores do que pais, inclusive adultos se veem maiores do que seus pais. Pais sempre serão maiores que seus filhos. Pai, se você está vivo é porque seu pai e sua mãe te deu a graça de estar vivo. Você não estaria vivo se não fosse pelo seu pai e sua mãe. O dom da vida que você tem depende deles, diretamente de Deus. Então, assim, se você é quem é, você é menor do que seus pais. A maioria das pessoas não reconhece isso. Não interessa se eu tenho 3 formações, 2 formações, PhD, periquito, papagaio. Não que eu tenha, tá, gente? Eu estou dando exemplo. Você pode ser pica das galáxias, mas ainda assim você é menor do que teu pai e tua mãe. Quando você tenta ser maior do que quem te gerou, isso começa a gerar um parafuso na sua cabeça. Você pode ser maior profissionalmente, tentar crescer profissionalmente. Agora você tem que saber seu lugar enquanto filho, seu lugar na família, seu lugar na sociedade, onde você quer estar. Mas para isso você tem que saber onde você quer chegar. E as pessoas não têm essa clareza. Elas não sabem o que querem, elas não sabem qual a fé delas hoje, elas não sabem em que creem e no que acreditam. Elas não têm ideia de como transformar uma adversidade em um benefício no dia a dia. Então, criando simples hábitos, você já vai conseguir mudar isso. Quais são? Primeiro, tem a hora para dormir. Tem a hora para dormir, para desligar tudo, inclusive a luz, e deitar na cama. Estou sem sono. Não liga a TV. Não liga a luz. Vá meditar. Fique no escuro repleto meditando.
Respire. Doutor, eu não sei meditar. Eu vou te ensinar o segredo miraculoso da meditação. Simplesmente respire e focalize na sua respiração. Eu vou desafiar cada um que está aqui me ouvindo agora a fazer o seguinte. Cada um que está aqui ouvindo, feche os olhos, se mantenha numa postura calma, simplesmente ouça o que eu estou falando. Respire de olho fechado, inspire profundamente, sinta o ar entrando pelo seu nariz até o pulmão e expirando, saindo do pulmão e vindo pelo nariz. Se atenha simplesmente ao movimento de entrada e de saída do ar do seu corpo. Agora, você pensa que além desse ar, você está inspirando energia e saindo energia. Mas energia por quê, doutor? Da onde? Se você está vivo no mundo, você entende que cada átomo ele se movimenta, cada célula se movimenta, cada partícula tem movimento, a não ser que esteja no zero absoluto. Então, se tem movimento, tem energia. E você faz parte de toda essa constelação de energia. Cada um numa frequência diferente, vibrando na frequência que tem que vibrar. Então, entenda que quando você entende que você é parte do todo e não está sozinho, por mais que você queira estar, e que você faz parte de um conjunto, e que nada no universo está parado, e tudo no universo quer expandir, inclusive você, tudo no universo expande. O universo se expande no seu próprio ritmo, a maré sobe e cresce no seu próprio ritmo, e você também se expande e se retrai no seu próprio ritmo. Então, focalize na sua respiração quando você estiver sem conseguir dormir, quando você estiver nervoso. Beba um copo d'água quando você for explodir, ao invés de você reagir, você vai agir. Qual a diferença de reagir para agir? Quando você reage, você usa os seus instintos, você explode. Quando você age, você toma controle do meio. E você não age por impulso. Você não reage a um estímulo. Quando alguém te ofende, você para, respira, contrai, pensa, depois você fala. Então, a ansiedade das pessoas muitas vezes está relacionada à má coordenação da energia delas, à má orientação do que elas têm no dia a dia. Gente, por muitos eu fui diagnosticado como hiperativo, com TDAH. Muitas vezes, quando eu era criança, isso mal existia. Minha família não tinha dinheiro para tomar Ritalina, fazer isso ou aquilo. Minha mãe era professora de português. E era assim, não interessa, você tem o que você tem que fazer e ponto final, faz bem feito, é isso que você tem que fazer. Eu sentava e canalizava a minha energia para o que era necessário. E era feliz, brincava, tomava uma apanhadinha de vez em quando, e isso não me fez menos pessoa, menos humano, menos caridoso, menos homem. Fui muito bem criado, minha mãe nunca me amou menos por me corrigir na hora que tinha que corrigir, do jeito que ela sabia. Uma outra coisa que gera muita ansiedade são problemas antigos de relação com os pais ou com pessoas que as pessoas não conseguem perdoar. As pessoas não têm noção de como o perdão faz bem para elas, mais do que para quem recebe o perdão. Quando você perdoa, quantas vezes eu vejo pessoas que chegam ao meu consultório e falam o seguinte: ah, doutor, eu tive muito problema com meu pai, que isso, que aquilo, e que não sei o que, mas fala de uma forma como se o pai estivesse ali fora fazendo todo esse mal. E o pai, às vezes, já morreu há mais de 10 anos. Há mais de 20, às vezes, como o meu. E aí eu te pergunto, meu caro, minha cara, o que adianta você guardar rancor contra quem te magoou? Às vezes esse alguém nem está aqui mais. Mas o rancor está dentro de você e isso te atrapalha, te deixa ansioso. Então, algumas pessoas não vão alcançar isso, principalmente às vezes quem não tiver religião, quem não tiver fé. Nem religião, fé. Então, é importante que você entenda que perdoar o próximo e ter gratidão por tudo que chega até você é base da vida. Juliano não seria Juliano hoje se meu pai não tivesse morrido com 11 anos. Se eu não tivesse trabalhado desde os 13. Se eu não tivesse feito fisioterapia antes. Se eu não tivesse feito osteopatia. Se eu não fosse médico depois de toda essa história. Eu não seria eu. Então, Deus, na sua sabedoria divina, o universo, quem você quiser dar, na minha concepção, Jesus Cristo, na sua sabedoria divina, sabe mais do que você. E se você passa por algo que você acha que não merece, lá no fundo, às vezes você pode precisar de estar passando por isso para crescer. Depende de como você olha. Se você está aqui gostando de ver esse vídeo, você tem que dar graças a Deus por eu ser celíaco, por eu ser doente, por eu ter uma doença, porque senão eu jamais viria aqui.
Enquanto algumas pessoas praguejam, reclamam da doença que têm, outras revertem o olhar e mudam. Se eu conseguir tirar o proveito de uma doença minha, mudar minha vida e mudar a vida de centenas de milhares de pessoas que me seguem rotineiramente, por conta de como eu interpretei a minha doença e minha vida e me superei, por que você não pode fazer o mesmo? Eu não sou melhor que você. Na hora que eu morrer, eu vou virar comida de minhoca igual você. Então ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tem um potencial melhor do que ninguém. Às vezes, o que acontece são as escolhas que são completamente distintas. E aí, o que você tem são resultados diferentes dos meus, porque suas escolhas foram diferentes das minhas. Então, eu espero que com essa conversa simples e muito humilde de coração, você entenda de corpo e alma que a ansiedade, ela foi gerada por você. A solução, se ela foi gerada por você, você tem todo o poder que Deus te deu, com livre-arbítrio ou com o nome que você quiser dar, de acabar com ela. Depende de você, das suas escolhas, do seu comportamento. Por conta dessas situações, desse tipo de mentalidade, que eu decidi fazer o evento ao vivo lá em São Paulo, 2 dias. Nesse evento ao vivo, a gente vai estar trabalhando integralmente o corpo e a mente. A pessoa vai entender os seus comportamentos, entender como sua inteligência emocional limitada a mantém doente, como seu comportamento pequeno a mantém pequena, e como, no decorrer do tempo, e como reconhecendo as adversidades de uma forma diferente, você consegue melhorar. Ninguém tem como mudar um fato. Eu não tenho como mudar o fato da morte do meu pai, mas eu tenho como mudar o significado que eu dei à morte do meu pai. Se eu encaro que a morte do meu pai foi feita por Deus, para que eu crescesse como homem e ser humano, não interessa se está certo ou errado, é a significância que eu dei ao fato, é o significado que eu dei ao fato. Isso me fez ser quem sou. Eu poderia muito bem reclamar, virar inimigo de Deus, falar que Deus não presta, porque ele levou meu pai e eu tinha 11 anos de idade. E aí? Isso adiantaria alguma coisa? Nada. Então, tudo depende do significado que você dá ao fato. O mundo é um mundo independente do que você crê. O mundo é um mundo independente do que você acredita. A única expressão do mundo que existe é que tem dentro de você. O mundo vai ser aquilo que você pensa dele. E ele é reflexo do que você pensa dele. Apesar de você ignorar, acreditar isso ou não. Ah, doutor, eu não tenho amigos, eu sou sozinho. Você é sozinho porque seu comportamento faz todo mundo sair de perto de você. Ah, doutor, eu sou ansiosa por conta disso. Você tem isso porque o seu cunho comportamental te leva para tal. Não estou ignorando fatores de doenças e de hormônios que devem ser avaliados. Longe disso. O que eu estou falando é que a medicina não se restringe a hormônios, pílulas e comprimidos. O ser humano está doente e deposita toda a fé dele em cápsulas. Se o ser humano tivesse evoluído espiritualmente da mesma forma que evoluiu tecnologicamente, nós não estaríamos sofrendo tanto hoje em dia. Seus filhos não estariam sofrendo tanto hoje em dia. Você não estaria se cobrando tanto hoje em dia. Vou falar uma coisa simples. Ansiedade. Qual a causa da sua ansiedade? Você tem que sobreviver, pagar conta, periquito. Vamos supor que eu te falasse, que eu te ponho num local, te dou de comer e beber todo dia. Sua necessidade básica vai estar sendo suprida. Você vai ter alimento, vai poder viver. E você não vai ter que trabalhar o resto da sua vida. Você só vai ter que ir lá, plantar, colher e se alimentar todo dia. Não vai ter que trabalhar, não vai ter que fazer nada. Vai fazer isso, meditar e fazer o básico para viver. Sabe o que ia acontecer? Sua cabecinha nervosa sempre ia arrumar. Nossa, mas isso não tá bom. Nossa, mas isso não tá bom. Nossa, mas isso não funciona. Eu preciso de mais. Eu preciso de algo diferente. Só que se você não souber para que você está aqui e por que você está aqui, você vai ficar perdido de novo, independente de ter tudo na mão. Por isso que tem uma pessoa que é pobre, sem condição de ter um celular e de ouvir o que eu estou falando, porque não tem internet nem o celular, e é mais feliz às vezes do que você, que tem um celular, internet e o tablet do último lançamento da Apple.
Então felicidade não está ligada ao que você tem, e sim ao que você é, ao que você sente. Ansiedade está relacionado ao que você tem de expectativa e ao que você não tem e não alcança mediante aquilo que você criou. Ou então a incapacidade que você tem de trabalhar no dia a dia mediante os fatos e as adversidades que a vida dá. De coração, muitas pessoas me pediram para falar de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Todas estão correlacionadas. Todas têm um cunho interno que muitas vezes não é trabalhado e se acham que as drogas vão resolver tudo. O que a prática diz, gente, é que a droga não resolve tudo. Muitas vezes ela ajuda bastante, mas grande parte dos pacientes não resolvem com as drogas. Então, a verdadeira cura das doenças tem que partir da sua vontade. O primeiro passo é a sua vontade, é você querer melhorar, é você querer crescer. Ter o acompanhamento profissional correto, uma equipe de profissionais que te acompanhe e que te olhe como um todo. Uma paciente que eu conversei hoje, ela falou, nossa doutor, a última consulta que eu tive foi fora do nosso país e eu fui atendido em 5 minutos de pé. E as pessoas acham que às vezes no Brasil são mal atendidas. Ela estava no país da Europa. E aquilo me chocou porque às vezes as pessoas falam que no Brasil tudo é ruim, e aqui tudo é ruim, e aqui... Eu acho que o povo latino tem muito coração, é muito emotivo, certo? E quando você consegue trabalhar isso de uma forma legal, todo mundo consegue tirar proveito. E isso é mágico. Ou dê o nome que você quiser. Mas o mais importante é que você entenda que você não está sozinho, independente da sua ansiedade, que você não está perdido, independente da sua ansiedade, e que tudo isso está dentro de um contexto muito amplo, e que vai muito além de medicina. É filosofia de vida, é estudo, é forma de agir, forma de pensar, é como você lida com o próximo, é como você faz seu dia a dia. As pessoas às vezes me perguntam por que tem vídeos que estão com mais de 2 milhões de visualizações. Porque eu devo estar falando alguma coisa que toca o coração delas, ao contrário do que as outras pessoas só jogam informação. Informação por si só ela é vazia, ela não serve de nada. A informação sem ligar juntamente a uma emoção não agrega. Informação todo mundo tem. Na verdade, hoje em dia, eu acho que grande parte da ansiedade é pelo excesso de informação. É um overload de informação, é uma sobrecarga de informação que você processa, tem tanta informação, mas pouca vivência, pouca aplicação. Então, o que falta hoje em dia é você transformar a teoria em prática. Por isso de uma vivência. Por isso de uma imersão, por isso de uma prática, por isso de um evento em São Paulo. Infelizmente, a gente recebeu dezenas de e-mails do pessoal de fora e o evento vai começar em São Paulo, gente. Até se estruturar para outros locais, tá? Quem tiver interesse, eu vou colocar o link logo aqui abaixo, tá bom? Ainda restam algumas vagas. Então, por favor, se você achou esse vídeo importante, se ele tocou seu coração, se você conhece alguém que está ansioso, que tem depressão, que precisa de ajuda, compartilhe. Porque essa mensagem foi feita de corpo e de alma, do fundo do meu coração, para cada um que está aqui ouvindo. É um assunto que é delicado e eu evitei falar por muito tempo, porque você tem que estar bem para estar falando disso. É muita gente envolvida em torno disso, é muita pessoa que sofre por conta de depressão. Um número estima-se que de cada 5 mulheres, 3 terão depressão na vida. Então é um número muito alto, muito alto. É muita gente sofrendo. Mas a base do sofrimento ela é individual. Então, se você se identificou, se você gostou, se você acha que isso aqui pode ajudar alguém, compartilha, marca o nome, tá? Porque foi feito de coração. E se você quiser, a oportunidade vai estar lá. Eu já colei o link. Passa lá, se inscreve no site, Conhecendo a Si Mesmo, para você ver como é que vai ser a imersão ao vivo em São Paulo. Um beijo no coração e até a próxima, gente. Tchau.